Hércules voltou e apareceu no capítulo 6 de God's Apocalypse, e o novo participante da segunda rodada, o Prometheus, é na verdade um personagem quase idêntico ao Hércules, querendo salvar a humanidade participando desse novo torneio. E esse capítulo mostra como que os dois também são próximos e como que a segunda rodada vai se iniciar agora de deuses contra deuses. Porque no início do capítulo, depois do Prometeu se apresentar como um dos deuses do reino exterior, ele também diz que foi o primeiro deles e também é um deus que desafiou os outros deuses. Mas o Cthulhu não se importava se ele era um deus do reino exterior ou não, falando que para ele, esse nome é apenas algo que os deuses inventaram para poder descrevê-los. E a única coisa que importa para o semideus é se seu oponente é forte ou fraco, tentando até avançar na direção do Prometheus assim que a conversa deles havia acabado. Mas antes dele iniciar uma certa batalha no meio da enfermaria, o cachorrinho dele aparece e vai correndo até o Cthulhu e lambendo o rosto dele, enquanto o semideus se desculpa, falando que não queria que ele se preocupasse. E vendo os dois felizes, o Prometheus falou que então, apesar de tudo, os dois eram amigos, dizendo também que o Cthulhu deveria estar agradecido, porque por mais que a capacidade de recuperação dele seja muito impressionante, se ele não tivesse encontrado ele na entrada da arena com uma pequena ajuda do seu cachorro, ele nem sequer poderia imaginar o que teria acontecido com ele, revelando que foi o Prometheus quem levou o Cthulhu para a enfermaria antes que ele fosse dessa para melhor, completando dizendo que, sem sombra de dúvidas, o dano que ele recebeu na batalha foi muito grave, e não é à toa que ele estava coberto de curativos ao redor de todo o seu corpo, apesar de ter vencido a batalha. E o Cthulhu até falou que não vai perguntar quais as intenções do Prometheus por ter ajudado ele, e nem mesmo quer saber os seus motivos, mas pelo menos ele deveria agradecer por ter salvo sua vida. Mas que quando os dois se enfrentarem no torneio, se isso acontecer, o Cthulhu não vai se segurar ou ter pena apenas porque sua vida foi salva por ele uma vez. E isso até fez o Prometheus sorrir um pouco, falando que o Cthulhu era muito insolente. Porém, antes deles irem embora um para cada lado, o Prometheus quis dar uma pequena chance e uma dica para o Cthulhu, falando que com esse estilo de luta que ele usou na primeira rodada, ele não vai ser capaz de vencer o apocalipse dos deuses. Não porque é fraco, mas sim porque esse tipo de estilo de luta que o semideus estava utilizando é muito despreocupado e imprudente, e parece que não se importa consigo mesmo durante essa luta, como se o próprio Cthulhu estivesse desejando a sua morte enquanto luta dessa maneira, que faz ele ficar cada vez mais ferido. E mesmo que ele consiga conquistar algumas vitórias dessa forma, usando esse estilo de luta muito ruim, mais cedo ou mais tarde, ele vai perder em algum momento, significando que ele precisa de alguma outra maneira de lutar sem ser a que ele já conhece. E isso deixa o semideus bastante irritado, e ele apenas só não descontrolou e descontou tudo em cima do Prometheus, porque ele ficou mais tranquilo, estando ao lado do seu cachorrinho e bem mais calmo. Aí ele falou que agradece o conselho que o Prometheus tentou dar a ele, mas infelizmente ele não conseguiu ouvir muito bem o que o Prometheus disse. Porém mencionou que vai se lembrar do seu nome, usando aquela mesma desculpa de sempre sobre não conseguir ouvir direito o que os outros falam, para fingir que não entendeu o que aconteceu. E enquanto ele estava indo embora, ele disse consigo mesmo e com seu cachorro que mesmo entre os deuses, tem cada pessoa mais esquisita que a outra, deixando o Prometheus lá, sozinho, com certeza pensando que o Cthulhu é muito imprudente e vai acabar se dando mal por causa do seu poder. Mas quando o semideus já havia se afastado, o Prometheus disse que todos aqueles que são chamados de semideuses são bem mais complicados do que se parecem, mas ainda assim, ele consegue manter uma estranha conexão com esse tipo de pessoa
como se fosse atraído a eles, perguntando então se o Hércules também pensa o mesmo, fazendo uma aparição exclusiva nesse momento no capítulo, com uma aparência bastante diferente do que estamos acostumados, para não falar outra coisa, mas mostrando que ambos os personagens são como amigos, ou como os próprios personagens mencionam, irmãos de armas. E eles até se cumprimentam da mesma forma que o Hércules também faz com as Valquírias. Por exemplo, a Gol, lá em sua primeira aparição há muitos capítulos atrás. E o Hércules e o Prometheus foram mais para longe conversar onde as pessoas não saberiam onde eles estavam, falando em que os dois se meteram em algo realmente complicado e que o Prometheus sabia, obviamente, que o Hércules seria escolhido para ser um dos 13 lutadores do Ragnarok, pensando que essa batalha contra os humanos seria ruim ou difícil para o Hércules dele enfrentar um humano no meio da arena. Mas o Hércules diz, com toda a dedicação, que não vai hesitar mesmo que o seu oponente seja a própria humanidade. Ele não vai baixar a guarda e também não vai ter piedade de maneira alguma do seu oponente, confirmando que vai lutar com todas as suas forças como um representante dos deuses, e vai lutar sem se envergonhar disso, mas sim com orgulho, porque o objetivo do Hércules era que o lutador da humanidade que fosse enfrentá-lo fosse alguém digno e forte como Leônidas, que luta com vontade, dando tudo de si, com força e determinação. E desse jeito, o Hércules acreditava que a grandeza e a força de toda a humanidade iam chegar até os deuses, e assim, pelo menos, poderiam poupar a vida dos humanos depois de perceber como eles eram. Mas, como nós sabemos, não foi nada como ele sequer imaginava. E o Prometheus até comenta que o Hércules nunca muda e que mesmo em uma situação como essas, ele segue avançando sem hesitação alguma pelo caminho que ele mesmo acredita ser o certo para a humanidade e também para ele. Mas comenta que sempre que o Prometheus tenta salvar a humanidade, ele comete muitos erros no processo e nem sabe mais o que fazer sobre isso, sendo o total oposto tanto da personalidade e confiança do Hércules. Mas o Hércules tenta mencionar que isso não é verdade, falando que mesmo que o Prometheus acumule sofrimentos e continue tendo suas dúvidas, no final ele sempre faz o que é certo. E esse é o tipo de homem que ele é, porque mesmo que os dois andem em caminhos diferentes, e um sendo mais difícil do que o outro devido às suas dificuldades, eles sempre estão avançando na mesma direção. Tudo isso porque eles são irmãos de armas, mostrando então os dois em alguns momentos no passado lutando contra monstros juntos. E o Hércules até menciona que sempre foi desse jeito, segurando o braço do Prometheus para ele levantar junto dele e o apoiando antes de começar a sua batalha na arena do Apocalipse dos Deuses. E quando essa conversa entre os dois terminou, nós vimos a entrada do Prometheus na arena, agradecendo ao Hércules por antes e já mostrando qual é a sua arma divina a ser usada na batalha, que é como se fosse um par de correntes conectadas aos seus braços, falando que não vai hesitar, revelando também através de sua apresentação que ele é um dos deuses mais pecadores e um dos mais rebeldes. Ao mesmo tempo também a plateia confirma que o Prometheus não é apenas um deus, mas sim um titã na mitologia grega, assim como no original, sendo descrito como raça titã. E, inclusive, parte da sua história se manteve a mesma, dele roubando o fogo dos céus e dando para a humanidade. Mas os deuses aqui no Shumatsu viram isso como algo ruim, e que foi por causa dele que os humanos se tornaram violentos, criaram diversas guerras, armas e o culparam por todas as coisas ruins da humanidade, fazendo eles até pensarem se dessa vez o Prometheus decidiu lutar como parte dos deuses e finalmente fazer justiça que os humanos merecem, ou se ele vai cometer o mesmo erro da primeira vez. E o Ares, na área VIP, observando a entrada, fala que odeia o Prometheus, porque ele era completamente diferente do Hércules,
que se preocupa demais com seus erros, e também por ele ser muito mais próximo do próprio Hércules do que o Ares que conheceu ele primeiro. Mas antes de começarem a apresentar o próximo deus a entrar na arena, o Prometeus diz que quer falar algo para Zeus e todos os outros deuses, admitindo que foi realmente culpa dele que os humanos progrediram de uma forma inesperada e equivocada e por isso cometeram muitos erros. Mas ele também diz, numa cena maravilhosa, que isso não importa e que a humanidade pode continuar cometendo quantos erros ela quiser e que se eles merecem um castigo, ele vai receber esse castigo por eles e se responsabilizar por tudo, dizendo que vai sempre salvar a humanidade, não importa quantas vezes sejam necessárias, pensando, enquanto observava o Hércules, que mesmo que os dois estejam em batalhas diferentes, um no Ragnarok e um contra os deuses, eles decidiram que vão lutar juntos com suas próprias mãos para poder salvar a humanidade. Mas essa motivação do Prometeus também deixou Zeus bastante irritado, pensando que o Prometeus poderia ter mudado de alguma forma, mas ele ainda se mantém alguém muito perigoso. Isso porque o Hermes disse uma curiosidade muito interessante de se notar, de que se o Prometeus, por algum acaso, vencer o torneio e conseguir o prêmio secundário, além de se juntar ao Ragnarok, vai ser uma decisão completamente imprevisível, porque ele poderia pedir para cancelar o Ragnarok ou até mesmo que todo o sistema divino e a constituição do Valhalla sejam destruídas, apenas para proteger a humanidade e garantir sua sobrevivência. E isso também significa que ele pode remover o direito dos deuses de decidirem sobre a sobrevivência da humanidade. E o Ares até fica preocupado, perguntando se o Zeus, por acaso, ia permitir que isso acontecesse e ele fosse o vencedor. E tudo que o Zeus respondeu é que isso não importa, porque se não houverem os devidos riscos, eles não vão poder sentir a adrenalina tão facilmente nesse festival. Mas, também falando, que não vai ser assim tão fácil para Prometeus vencer a batalha, porque o seu próximo oponente era um dos favoritos para vencer o Apocalipse, chamado o Deus que se rebelou contra os outros deuses. Mas mesmo com sua apresentação já acontecendo, ele foi andando devagar e com calma, o deus Sun Wukong, irritado porque estavam apressando ele, falando que só estava participando dessa batalha para matar o tempo e não tem obrigação alguma de ficar seguindo os joguinhos deles. E a apresentadora fala também que mesmo contra 10.000 soldados do céu, ele se manteve rebelde. E nem mesmo inúmeros deuses, demônios ou sua própria vida podem deter essa sua rebeldia, mostrando alguns outros deuses que estavam assistindo e que vão participar dessa batalha, como o próprio Enmandayo, um demônio que tem uma aparência bastante bonita e chamativa, considerando que ele vai aparecer em algum momento, sendo chamado também o Sun Wukong de o macaco mais livre e desenfreado dos céus, o sábio que se iguala aos céus. Mas, enquanto ele estava distraído, sem pensar em nada, ou talvez por estar confiante demais em suas habilidades, o Prometeus usou suas correntes e prendeu um de seus pés com uma algema, mesmo antes de sequer anunciarem o início da segunda batalha. Mas os Zeus nem sequer se importou com isso, descrevendo apenas como um pequeno detalhe, com Prometeus dizendo que não pode perder essa batalha, dando tudo para salvar a humanidade. Já iniciando a segunda rodada do Apocalipse dos Deuses, que, na minha opinião, tem de tudo para ser infinitamente melhor que a primeira. E sendo sincera, eu surpreendentemente estou gostando muito mais do Prometeus do que qualquer outro personagem que foi mostrado até o momento no spin-off. Mesmo ele sendo praticamente o Hércules 2.0, ele tem uma atualização 1000 vezes melhor, com uma motivação também muito mais plausível, por assim dizer. Eu espero ver um pouco mais dele lutando junto com Hércules no passado, ou também para pelo menos ver se vai ser tudo igual à mitologia ou não, já que a apresentação normalmente costuma ser Ctrl+C, Ctrl+V das histórias.
Porém, estou muito animada para ver essa batalha e tenho até mesmo outras ideias para falar aqui no canal, tanto de spin-off como o mangá de Shumatsu, agora que ambas as obras estão tendo capítulos mais do que perfeitos. Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vão vir muitos vídeos daqui pra frente esse mês, com conteúdos variados e bem interessantes para todos vocês que são fãs dessas duas obras e qualquer outro mangá que nós trazemos aqui.